Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar a desnaturação das proteínas. Diversos fatores, como calor, variação da acidez, presença de algumas substâncias químicas e etc., podem romper as ligações que mantêm a forma da proteína, isto é, podem deformá-la, alterando a sua estrutura secundária e terciária. Por exemplo, eu tenho aqui o ovo. Nesse caso aqui, o ovo ele está cozido. Antes eu tinha o ovo cru. Para eu fazer o cozimento do ovo, foi necessário utilizar o calor. Ao utilizar o calor, eu rompi as ligações que mantinham a proteína com as suas características iniciais. Aqui eu tenho a proteína no ovo cru e aqui eu tenho a proteína depois de ter aumentado a temperatura. Aqui em cima eu tenho a proteína antes com as suas ligações intactas e aqui eu tenho a proteína depois sem as ligações. Eu rompi as ligações, mas para isso foi necessário aumentar a temperatura. O rompimento dessas ligações, que desmancha a estrutura espacial da molécula, destrói as suas propriedades. Então, qual seria a propriedade do ovo cru? Ele ainda no estado líquido. Agora, depois de aquecido, o ovo está no estado sólido. Detalhe, eu não consigo mais pegar o ovo cozido e transformá-lo no ovo cru. Por quê? Porque eu quebrei as ligações que existia na proteína, mudando a sua estrutura. Antes, no ovo cru, existia essas ligações e para eu quebrar, foi necessário aumentar a temperatura. Quando a estrutura espacial se desfaz, dizemos que ocorreu a chamada desnaturação, do latim des, que quer dizer perda, e natura, que quer dizer natureza. Então, houve a perca da natureza da proteína. Ela, no seu estado natural, o ovo cru, e ela passou a ser o ovo cozido. A estrutura espacial se desfez. Saiu do ovo cru para o ovo cozido, houve a chamada desnaturação da proteína. Tio, qual seria a proteína nesse caso? Existe uma proteína no ovo chamado de albumina, que ela é encontrada na clara do ovo, bastante utilizada pelos frequentadores de academia. A desnaturação das proteínas pelo calor é útil, por exemplo, no preparo de alimentos. Por exemplo, quando cozinhamos, as proteínas desnaturadas tornam-se insolúveis e se solidificam, separando-se da água. Então, na desnaturação, haverá a separação da água ligada à proteína. Como ele perde a água, a tendência da substância é sofrer a chamada solidificação. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o calor para ver a desnaturação. E isso é bastante utilizado no preparo de alimentos. Exemplo, quando cozinhamos. A albumina, que o tio tinha acabado de falar, é um exemplo de proteína presente na clara do ovo que desnatura com o cozimento. Ao observar o ovo cru, você tem a presença da gema e tem a presença da clara. A clara aqui, ela está transparente no ovo cru. Ao cozinhar o ovo, você tem a clara que sofreu uma solidificação, perca de água, quebra das suas ligações, no caso das proteínas, e ela tomou outra coloração. Antes era transparente e passou a ser branca. No caso da gema, ela continua amarela. A desnaturação das proteínas também é usada para esterilizar
utensílios e alimentos. Isso é possível porque os micro-organismos morrem quando aquecidos a altas temperaturas, pois suas enzimas perdem a forma e deixam de funcionar. Então, qual a importância da desnaturação na vida humana? A desnaturação das proteínas conseguem esterilizar os utensílios e os alimentos, deixando de ser contaminados por micro-organismos que morrem quando aquecidos a altas temperaturas, pois suas enzimas, que nada mais são do que proteínas, perdem a forma e deixam de funcionar. E nós sabemos que a vida sem as enzimas é praticamente impossível. Enzimas são exemplos de proteínas. A desnaturação também pode ser perigosa. Por exemplo, quando temos febre muito alta, a desnaturação pode inativar proteínas do sistema nervoso e causar a morte. Não podemos deixar as nossas crianças, adolescentes, adultos ou idosos atingirem 40 graus Celsius, porque senão ele poderá entrar em convulsão e ter problemas maiores. Então, a desnaturação ele tem dois lados, o positivo e o negativo. Nesse caso, nós estamos analisando o lado negativo, que é a febre. Professor, a partir de quanto eu posso considerar que é um estado febril? A partir de 37 graus Celsius, dependendo da situação. Por exemplo, se a pessoa estiver fora de casa e entrou, como ela estava em movimento, em contato com o sol, a temperatura de seu corpo pode estar acima de 36 graus Celsius. Então, nesse momento, eu não vou considerar a temperatura corporal. Tenho que deixar que essa pessoa passe um tempo na sombra para que o corpo volte até a temperatura normal, entre 36 e 36,5 graus Celsius. No caso da febre, haverá a desnaturação, inativando as proteínas que fazem parte do sistema nervoso. Se eu não cuidar, pode causar a morte. Além do aquecimento, outra forma de desnaturar proteínas é a alteração do pH. Ah, professor, quer dizer que eu poderia cozinhar o ovo alterando o pH? Sim, quando dissolvidas em água, algumas substâncias, como o ácido clorídrico, representado pela fórmula HCl, hidrogênio e cloro, liberam íons de hidrogênio, prótons, ou seja, carga positiva, e essas substâncias são chamados de ácidos. Observe a imagem em cima. Aqui eu tenho a presença do ácido clorídrico, em sua fórmula eu tenho o hidrogênio e o cloro. Eu estou diluindo ele na água. A água quebra a ligação que existe entre o hidrogênio e o cloro, liberando o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio com carga positiva e o cloro com a carga negativa. No esquema abaixo, eu tenho exatamente a quantidade de elétrons na última camada de cada elemento. No caso, ele é representado por bolinhas. Cada bolinha dessa representa um elétron. O hidrogênio, em sua última e única camada, ele tem a presença de um elétron. E o cloro, na sua última camada, chamada camada de valência, tem a presença de 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguindo a regra do octeto, quem tem 7 elétrons, para estar equilibrado, precisa de mais um elétron. Ou seja, na camada de valência, eu tenho que ter 8 elétrons. Por isso que o cloro se aproxima do hidrogênio e o hidrogênio se aproxima do cloro. O sonho do hidrogênio, se o hidrogênio sonhasse, é se tornar o hélio. O hélio, na sua primeira camada, tem 2 elétrons, o hidrogênio tem 1, e nesse caso aqui,
haverá uma ligação em que ambos irão ganhar. O hidrogênio ganha um elétron, passando a se comportar como hélio, e o cloro, que tinha 7 elétrons, com o elétron do hidrogênio passa a ter 8 elétrons. Ao quebrar essa ligação aqui, ó, na presença da água, o hidrogênio tem uma carga positiva e o cloro tem uma carga negativa. Por que que o hidrogênio tem uma carga positiva? Porque ele está carregado positivamente. Ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons. E por que que o cloro é carregado negativamente? Porque ele tem mais elétrons do que prótons. A continuação desse vídeo está no vídeo 2. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Então, o seu futuro depende mais de você do que da sorte. Invista hoje, comece estudando, comece lendo, comece fazendo seus resumos, comece se exercitando, resolvendo questões, porque o futuro será melhor para aqueles que se prepararem mais. E se você é da classe operária, se você é pobre, se você quer mudar de vida, uma das maneiras para que isso aconteça é investindo na educação. Beijo e até a próxima aula!